muito rico, sabe? O debate é muito rico. Pronto, agora acho que começou a gravar, né? Foi. Começou. Então, pode ser transposta essa metodologia para outras para outras disciplinas? Pode, né? É uma metodologia, vamos dizer assim, mais ativa, ou seja, o aluno vai participando, vai tentando, vai acertando, vai errando, e eu acho que pode ser bem interessante. Então, para começar, bom dia aos presentes, bom dia aos que vão assistir depois. Eu quero trazer alguns exercícios para a gente fixar aqui o que a gente aprendeu, que foi discutido nessa parte combinatória. E o primeiro problema, eu queria que a gente pensasse um pouquinho na solução dele, diz o seguinte: os 6 números 1, 2, 3, 4, 5, 6 devem ser colocados no quadro da figura, né? Você tem esse quadro aqui, olha. De tal forma que eles fiquem em ordem crescente em cada uma das linhas, da esquerda para a direita, e em coluna, de cima para baixo. De quantas maneiras isso pode ser feito? Então, eu quero dar um tempinho para a gente pensar e maturar nesse problema, mas eu quero chamar a atenção a uma coisa. Quando a gente está resolvendo um problema assim, desafiador, um problema que a gente não conhece, uma estratégia legal é tentar enxergar o que ele está dizendo. E isso vale também para teoremas. Daqui a pouco, nas próximas aulas, a gente vai estudar a demonstrações de teoremas que estão na ementa dessa disciplina. Então, é importante que vocês já vá se adaptando a isso. Ok, então você tem que entender o que a questão está pedindo. Ela deu aqui os quadradinhos para você colocar números. E a ordem e a distribuição dos números, ele sugere que seja assim, olha, nesse crescente da esquerda para a direita e crescente de cima para baixo, né? Então, uma possível solução para esse problema seria assim, ó, um dos casos, né, que é solução, seria 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Existem outras? Existe. Deixa eu mostrar para você. Eu posso colocar assim, olha. 1, 4, 3 e 5. Esse valor, ele está dentro dos critérios, ou essa distribuição está dentro dos critérios? Está, né? Porque, olha, ele é crescente da direita, da esquerda para a direita, e é crescente em cima de para baixo, ou seja, os números de baixo sempre são maiores do que os de cima. Aí, uma situação que não estaria certa, se eu trocasse, por exemplo, isso daqui, olha, 3 e 5. O que fez esse problema tá errado? Porque, olha, nesse sentido, você não tem do menor para o maior, né? Não tem uma ordem crescente aí. Mas no sentido das verticais, está tudo correto, tá bom? Então, eu queria saber de quantas maneiras diferentes a gente pode organizar esses números de modo tal que obedeça esse critério. Então, eu quero dar uns minutinhos para vocês pensarem, e nem que seja por tentativa, né, por verificação, assim, por caso a caso, para a gente. Aí depois a gente pensa em estratégia para generalizar isso, tá bom? Então, pensem aí um segundinho. Deixa eu só sair aqui. Perfeito, perfeito. Vou dar 3 minutinhos só. Aí, assim, vocês podem comentar no chat
opções, tá bom? Deixa eu fazer o seguinte, eu vou pegar o celular para ficar vendo o chat também. Vocês coloquem possibilidades de resposta, vocês coloquem talvez a própria estratégia, porque ele pede assim, de quantas maneiras diferentes pode ser feito, né? Se você não conseguir, de fato, dizer de primeira, você pode ir colocando resultados para tentar enxergar um padrão. Perfeito, Claudinho. É isso mesmo. Oi, galera. Essa, essa, essa condição, ela é fundamental. Se você tem ele crescente da direita, da esquerda para a direita, de cima para baixo, aqui o valor 1, ele obrigatoriamente tem que ficar aqui. Por quê? Porque se ele ficar em qualquer um outro lugar, ele vai ser menor e não vai garantir essas duas condições, né? De forma análoga, o 6 obrigatoriamente vai estar nessa posição em todas as outras possibilidades. Certo? O número 2 também seria, porque Pode falar. Porque assim, eu não vejo o 2 em outro lugar onde ele poderia estar, porque ele é um número pequenininho, né? Assim, aí, se é crescente, se a gente colocar o 2 em outros lugares, eu acho que não. Igual aquele exemplo que você deu há pouco tempo. Eu acho que ele só poderia estar abaixo do 1. Não era, Aline? É, sim. Pronto, eu Mas acho que. Agora eu faço igual a Aline, eu acho que ele só tem desses dois cantos. Ele pode estar nesse quadradinho aí e nesse de baixo do 1. Acho que são os dois cantos que ele pode estar. Pronto, então, deixa eu ilustrar dois casos. Se ele tiver aqui, olha a possibilidade que a gente tem. Aqui poderia ser um 3, aqui poderia ser um 4, aqui poderia ser um 5. Isso. E o critério? Mas assim estaria certo também? Eu não Estaria, olha. pesquei Por quê? ainda. Olha, ele é crescente da esquerda para a direita, você concorda? Certo. Todos os Sim. números, olha, esse é menor do que esse, que é menor do que esse. Esse é menor do que esse, que é esse. Entendi. Esse é menor do que esse. Opa. Esse é menor do que esse é menor do que esse. Atende, né? Sim, com certeza. E alternativas? Tô igual os alunos, viu, Rony, hoje? Oi? E alternativas? Eu acho que são 5, não sei. 5? Exatamente, é isso mesmo. Aline, ganhei, viu? Eu estou pensando ainda, eu. Mas, Aline, seu raciocínio tá certo, ó. Quando o Roninho botou o número 1 no primeiro quadradinho e o 6 aqui, você bolou a ideia do 3 aqui. Uhum. Aí você vai às quantidades de possibilidades. O 2 embaixo do 1, você vai ter duas. Com o 2 abaixo do 1 só tem duas possibilidades. Uhum. Com o 2 ao lado do 1, lá em cima, temos três possibilidades. Eu pensei assim. Perfeito. É isso mesmo, Claudinha. Ei, o legal dessas questões é porque é uma coisa bem bestinha, mas fica fazendo a gente pensar, né? Ver o mundo de possibilidades. Ei, mas é isso, olha, se você coloca o 2 aqui embaixo, você trava uma coisa, que é o número 3.
aqui vai ficar obrigatoriamente o número 3. Não vai ter uma outra condição, né? Por quê? Porque se ele tiver aqui, aí ou o 4 vai estar aqui, ou o 5 vai estar. Que não funciona. Não funciona. Porque você vai ter não vai ter uma ordem crescente, né? Então, você travou o número 3 aqui. Ok. Aí, olha, vamos lá. Nesse caso, aqui tanto pode ser o 4 e aqui o 5, como pode trocar de posição. Aqui pode ser o 5 e aqui pode ser o 4. Se você olhar direitinho, essas condições, elas não são... você não tem um problema nisso, né? Então, aí você pode entrar, mas onde entra o que a gente está estudando? Contagem, né? Entra de várias maneiras. Vamos pensar... Opa, não devia ter apagado, não. Nesse problema específico, ele mostra uma coisa, que nem sempre os problemas de contagem, ele precisa ser feito de maneira muito, vamos dizer, elaborada e com as fórmulas e tal. Você pode fazer, Aline, você pode fazer de maneira de possibilidade. Você pode enumerar os casos, né? Acho que o Claudinho comentou isso na primeira aula, que uma das possibilidades é você enumerar todas as condições, né? Então, esse é um exemplo que você poderia resolver dessa maneira. Aí você pensa, mas onde é que entra o princípio multiplicativo aqui, por exemplo? Simples, olha. Estando nessa... eu vou até tirar o 3. Estando nessa condição... Opa, deixa eu ver. Vou apagar ainda mais. Pronto, tá aqui. Estando nessa condição aqui, você vai ter dois casos distintos que a gente vai analisar separadamente. O primeiro caso é quando o 2 está aqui embaixo, que automaticamente trava o 3 aqui. Então, em uma das possibilidades, aí você coloca, olha, tem uma situação bem específica, que é os 6 sempre vão estar aqui em todo canto, e o 2 aqui embaixo, pronto. Nessa condição específica, você tem duas possibilidades, uma para o 4 e 5, e uma para o 5 e o 4. 5 e o 4. Não sei se eu repeti a mesma combinação, mas tudo bem. Então, aqui vai ficar 2. Pronto, 1 vezes 2. Nesse outro caso, deixa eu colocar aqui, ó, você tem 1 e 6, sempre vão estar aí. Mas o 2, ele pode estar nesse cantinho aqui. Se ele estiver nesse cantinho, ele vai abrir mais opções. Como assim? Olha, deixa eu mostrar para você as opções que ele abre. Se o 3 estiver aqui, obrigatoriamente o 4, e aqui vai ser o 5. Mas, se o 4 tiver... Vamos aqui. Se o 4 tiver aqui, aí ele abre o 3 e o 5. Aí, de novo, se o 5 estiver lá... Aqui você pode botar o 3 e o 4, e essas condições são satisfeitas também. Então, você pode arranjar, organizar aí esses elementos dessa forma. E como é que fica? Então, você tem, nesse segundo caso aqui, olha, também é uma possibilidade de você ter 3 bichinhos variando, né? Então, você pega esses dois e usa o princípio aditivo, né? 2 mais 3 igual a 5. Só existe 5 possibilidades de organizar esses números dessa maneira. Tá bom? Claudinho, quer fazer algum comentário? Não, tá ótimo, gostei também. Na verdade, é um dos conteúdos que você gravou no vídeo que, quando a gente arrumou esse primeiro caso do 2 abaixo do 1, em outras palavras, o 4 e 5, eles vão só permutar entre si, né? A gente vai ter só essa permutação. Ou eu posso botar 5 e 4, ou então 4 e 5. Apenas eles dois vão poder permutar, né? Perfeito, é isso mesmo.
Então, vamos para um segundo exemplo. A Aline, entendeu aí? Tô absorvendo aqui ainda. Teria como você me explicar por quê? Não tomei Não, pode café falar. ainda, eu fico lenta. Sim, Ó, pode falar. deixa eu tentar explicar onde foi que eu não entendi. É porque, assim, você acabou de explicar uma forma que a gente pode resolver essas questões sem tanta complicação, né? Aí, Hum. como é que eu sei que nesse primeiro caso você colocou 1 vezes 2 ali, e no segundo caso você colocou 1 vezes 3? Aí depois você somou, não foi? Sim, vamos lá. Talvez a coisa mais importante não seja essa, vamos dizer, essa multiplicação. A coisa mais importante Uhum. está na soma dessas possibilidades. É que a gente está Certo. usando fortemente o princípio aditivo, né? Você soma as possibilidades distintas. Então, olha, vamos aqui, vou apagar. Você concorda que, nesse caso, existem duas possibilidades, tipo o 4 e o 5 aqui, ou o 5 Uhum. ou... No caso, ele estando dessa forma, né? 3, 2 e 6. Numerar, deixa eu fazer o seguinte. Uma estratégia boa para você é enumerar se possível. Certo. Então, vamos colocar todas as possibilidades. 1, 2, 6. Aqui vai ficar 3, pode ser 4 ou 5, ou aqui você tem quase a mesma coisa, com 2 no mesmo canto. 1, 2, 6. Aí você pode, aqui tem 3, aqui 5 e aqui 4. Duas possibilidades. O segredo dessa questão é o 2. É onde você vai colocar. Vamos lá. Agora, no outro caso, você tem três situações. Vamos pensar aqui. Pronto. 1, 6. Em todas as situações, você vai ter que ter 1 e 6. Talvez antes de pensar no 2, de pensar porque o 1 e o 6 obrigatoriamente vão sempre estar aí. É por conta da ordem crescente, da esquerda para a direita e de cima para baixo. Né? Se você colocar qualquer um desses dois em outros lugares, essa condição não vai ser atendida, né? Certo. Então, nesse segundo caso aqui é o 2 na primeira linha, né? Se eu colocar o 2 na primeira linha, vai abrir mais possibilidades, que é qual? Existe a primeira possibilidade do 3 estar aqui em cima, então aqui vai ser 4, obrigatoriamente aqui é 5. Existe a possibilidade do 4 estar aqui em cima, então você vai ter 3 e 5. E existe a possibilidade do 5 estar aqui em cima, que vai ser 3 e 4, ok. Então, você tem aqui, olha, vou usar o princípio aditivo. 5 possibilidades distintas. 5 caminhos distintos a serem vistos. Então, talvez a forma mais fácil de pensar nesse problema é somando essas possibilidades, tá bom? Então, assim, a única coisa que esquentar mesmo a cabeça é a posição do 1 e do 6 e depois pensar a posição do 2. Depois do problema solucionado. Ok? Ok, entendi. Ótimo, perfeito. Então, deixa eu continuar aqui. Esse segundo exemplo é bem bacana também. Eu quero que vocês pensem, e a gente pode, inclusive, brincar um pouquinho com o Paint dele. O seguinte, deixa eu ler aqui o enunciado, né? Paulo tem tintas de 4 cores distintas e ele quer pintar cada região da figura com uma cor, de modo que as regiões vizinhas tenham cores diferentes.
de quantas maneiras diferentes ele pode fazer isso. Roninho, já que é uma questão dessa no concurso, era uma... Eu lembro porque eu estava dando aula no cursinho quando trouxeram uma questão dessa. Na verdade, era a taça do Brasil quando foi penta. Aí eles dividiram todinho e perguntaram de quantas maneiras podiam pintar. Era quase igual essa questão aí. Foi na PRF, o último concurso. Olha, essas questões, elas são clássicas, né? Elas são clássicas em concurso, em prova de seleção, que tem a matemática, né? Aí, Aline, eu não vou disputar com você, viu? Essa, porque aí já fica sem graça, né? Porque essa daí eu já mato ela direto, já, só em olhar. Então, não vou disputar, não, viu? Com você, essa. Deixa eu fazer... Tá certo. Aline, deixa eu fazer uma brincadeira aqui com você. Eu vou usar o Pai. Não, deixa eu usar aqui primeiro, aí eu vou botar no Pai. Aproveitar e eu vou ensinando uns truques para vocês também no PowerPoint. Quando você clica 2 vezes no PowerPoint, eu acho que isso é a partir da versão 2010. Aparece uma aba, uma aba de formatar imagem. Você pode usar a opção cor, definir cor transparente, e ele fica transparente. Olha, se eu passar para cá... Opa, cadê, meu Deus? Passar para cá, tá vendo? Olha, ele está sem cor. Né? Esse outro está sem cor, tá também, porque eu posso dar algum efeito artístico, né? Posso vir aqui em cor, posso botar desse jeito, olha, ele fica, né? Um outro caminho para fazer isso é qual? É usar remover fundo da imagem. Você pode assim, olha, a área rosa aqui é a parte que vai sumir. Se eu deixar desse jeito, olha como fica a imagem. Sumiu quase toda, né? Na realidade, só ficou essas partezinhas aqui. Mas eu posso fazer... Cadê? Deixa eu ver. Remover fundo e marcar as regiões que eu quero que ele mantenha. Por exemplo, eu quero essa região, eu quero essa daqui também, e eu quero essa daqui. Então, Aline, é muito bom... Pronto, ok. Aqui a figura, né? E vamos usar ela lá no outro aplicativo. Vou abrir aqui o PowerPoint, então. Não, é o Paint, né? Que usar Paint. Brincar um pouquinho antes de resolver essa questão. Eu acho que não vaza, não. Espero que não vaza. É legal para tirar fundo da... Então, você entendeu o enunciado, Aline? Mais ou menos, ou não entendeu? A gente tem 4 cores, né? Deixa eu colocar aqui as 4 cores. Eu digo Pode falar, Claudinho. Não, eu ia dizer as cores, se você não estivesse vendo. Diga, vá. E lá fala... Não são as cores, pode ser qualquer uma. Era isso que eu estava pensando. Então, diga aí uma cor, Claudinho, qualquer cor. Coloque azul. Pronto, peguei azul. E diga aí uma cor. Ela caiu a conexão dela. Pronto, tá bom. Então vamos aqui. Vou botar um corzinho. Amarelo. Voltou. Voltei, eu fui ajustar aqui o celular e bateu no desligar aqui. Acontece. Daqui a pouco eu conto um segredo que aconteceu comigo. Ali, diga aí só uma corzinha. Uma cor, Aline. Verde. Pronto, estava pensando nessa também. É dizer verde. Olha, esse problema é bem legal,
e, na minha opinião, um dos mais bacanas, né? A condição é você construir isso daqui de maneira tal que uma cor não seja igual à cor adjacente, ou seja, a cor do lado. Então, deixa eu apresentar uma possibilidade. Vou mostrar uma e depois eu mostro alguma outra, a gente já vai vendo aí, já vai tendo a noção. Uma das possibilidades para a gente pintar essa figura seria dessa maneira. Você tem 4 cores, no caso, todas usadas. Mas a questão, ela não obriga você a usar todas as 4. A condição é exclusivamente se cores adjacentes não forem iguais. Mas mesmo assim, usando as 4 cores, ainda assim, você poderia ter, olha, essa outra possibilidade aqui, que já seria um caso diferente, né? Você já trocou 2 cores. Ou você poderia ter esse caso aqui, olha. Já seria outra possibilidade. Mas qual é o caso que você não pode ter? O caso que você não pode ter é, por exemplo, esse, que 2 cores são iguais, né? Então, enfim. E um caso bem legal seria esse daqui, olha, deixa eu botar para você. Esse caso, ele se adequa às condições? Sim. Deixa eu colocar aqui esse outro aqui. Ele se adequa também às condições? Também. Também, né? Você tem 4 cores distintas, mas você está usando aí só 3, né? A gente pode fazer mais alguma marmota? Deixa eu ver como é que pode fazer. Pronto, essa é uma das possibilidades. Enfim. O problema desse exercício é que talvez não, com certeza não é viável você testar todas as condições. Porque você tem uma quantidade muito grande. Eu já ia dizer isso, baseado na questão passada, né, Roninho? Quando a gente pega aquela questão que você vê as alternativas, 80, 72, 100 e tanto, 200 e tanto, olha, não é viável você ir desenhando as imagens diferentes que você vai vendo, né? Agora você pegou lá e tem lá 3, 5, 7, 8. Então, assim, nada impede que você faça lá o desenho, vai vendo as possibilidades, que é uma maneira que você vai acertar, né? Exatamente. E assim, e é importante a gente ter a consciência de que não existe um modo mais certo do que o outro. Tipo, aquele problema anterior, se eu conseguir fazer enumerando, que bom, né? Se eu conseguir fazer através de uma expressão, ótimo também. Então, qual é o melhor método? O melhor método é o que você acerta. É o que for mais fácil para você, né? Só que, como o Claudinho muito bem colocou, nesse caso não é viável você colocar um monte de coisa. Não colocar todas as possibilidades, que você vai ver que vai abrir um mundo de possibilidades aqui. Como é que a gente resolve isso? A gente usa o princípio multiplicativo. É simples. Aline, vamos fazer o seguinte, deixa eu colocar aqui em áreas. Eu vou chamar essa região de D, vou chamar essa região de C, vou chamar essa região de A e vou chamar essa região de... Não, deixa eu fazer o seguinte, meu Deus. Deixa eu botar direitinho. Vou chamar... essa é legal, né? Eu não sei não, viu? Tô pensando ainda. Eu sei que vai dar um número bem alto, eu acho, de possibilidades, já que eu acho que ele não dá tantas, como é que eu posso dizer, barreira, né? Assim, igual a outra. Exato. Mas me diga uma coisa, Aline. Vamos lá, vamos caminhando você. Nessa regiãozinha A, vamos começar dela. Me diga, quantas possibilidades você poderia ter nela? Quantas cores você poderia colocar nela aí? Poderia colocar 4 e deixar ela sem cor. Conta? Não, você tem que usar as 4 cores. Você está certo, você pode usar 4 cores. Certo. Porque assim, se não usar as cores, seria 5. Aí seria outro problema, né? Porque, olha, deixa eu ver. Ele quer pintar cada região, né? A questão, ele já indica que ele vai pintar. Então, ok.
Se tem 4. Aí vamos passar para a próxima região encostada a ele. O B pode ser que quantas cores? O B tá perto do C, né? Eu tô sem óculos. Então, eu acho, É, eu acho que 3, porque eles não podem ser iguais. muito Pode bem, ser né? isso? Perfeito, tá certo, olha. Ele não pode ser 4, ou ele não pode ser 4 porque ele já está encostado em uma. Mas ele Certo. quis, né? Aí Uhum. vamos lá. Agora, e o C pode ser quantas? É, o C tá perto de. De Nossa. B. O C está perto de B. Mas ele não está perto de A. Eu acho que. Deixa eu pensar só um pouquinho, peraí, calma aí. Ele não tá perto de A. Então ele teria a possibilidade de ter quatro opções. Só que ele tá perto de B. Então, Uhum. eu acho que 3, não? Feito, é isso mesmo. Ah, muito bom. É legal, né? Porque essas questões elas forçam um pouquinho a gente pensar, né? Aí, É. só para finalizar, a região D, a gente pode ter quantas condições? Lembrando que ele está encostado com B e está encostado com Uhum. B. Ele já está próximo de duas Então regiões. acho que vai ser 2, né? Perfeito, isso mesmo. Olha aí. Então, agora a gente pode usar o princípio multiplicativo. Eu disse que ela ia acertar. Ela é boa no princípio multiplicativo. A Ah, gente fez uma linha essa semana, Roninho, eu esqueci de dizer a você. A sim, gente fez eu uma já. linha de tirar dúvida com a Lina e ela soube todas as Verdade. questões do princípio multiplicativo. Por isso que eu disse a você que ela ia acertar. É legal demais, É né? porque, olha, matemática eu fico muito insegura, eu não sei se eu tô certa e às vezes eu tô errada. E vocês sabem como é matemática. Ai, meu Deus. Eu fico Não, nervosa só em pensar em fazer. é normal isso, viu? É muito normal, não se sinta mal. A gente tem insegurança mesmo, acontece naturalmente. Ah, e pronto, isso me lembrou da história que eu ia contar para vocês, mas só depois aqui. Então, 4 vezes 3 vezes 3 vezes 2. 4, então você tem aqui 4 vezes 9 dá 36, vezes 2, 72. Então, olha aqui a quantidade de forma diferente de pensar. É É, realmente. muito, né? Tipo assim, você não imagina de forma de pintar. Então, é inviável você desenhar todas as possibilidades. Você pode até fazer, mas não, né? Ok. Então, eu vou cortar essa parte na hora que eu for disponibilizar esse vídeo, mas eu não sei se já aconteceu com vocês algum gafe no MIP. Deixa eu sair daqui da tela só por um instantezinho, que eu quero ficar olhando aqui dela. Para bloquear o celular, Tom escolhe um caminho poligonal formado por segmentos horizontais e verticais. Ele tem vértices, deixa eu ver, que tem vértices nos números do teclado digital do seu celular. Na figura, temos dois exemplos, ambos começando em 1 e terminando em 5. Então, olha, os vértices são as pontas, são o início, né? O início, o final aqui da expressão. Isso aqui vocês devem estar acostumados, porque é o que a gente faz. Deixa eu ver aqui no meu celular, olha. Ok. Isso é o que a gente faz praticamente no celular, né? Vocês estão vendo aí? Tem um caminho, a única diferença é que você aí não tem os números, né? Você pode fazer vários caminhos aqui e pronto. Aí ele vai permitir ou não você acessar, né? Então, é basicamente isso que essa questão está sugerindo. Ok? Roninho não está apresentando, não. Ah, vá, meu Deus, tá não? Desculpa. Coisas também da EAD. É engraçado, na EAD tem um professor estava comentando isso. Tem vez que no início da aula é quase como uma sessão espírita, né? Vocês estão aí,
Vocês estão me ouvindo? Tem alguém na sala? Alguém pode falar comigo, né? Parece quase uma sessão espírita nesse sentido de você tentar fazer contato com além, né? Mas desculpem. E a segunda coisa que acontece muito é está apresentando, ou esqueci de apresentar e começar, né? Desculpem. Mas olha, de novo, para desbloquear o celular, Tom escolhe caminhos poligonais formados por segmentos horizontais ou verticais que têm vértices nos números de teclado do celular. Na figura, temos dois exemplos, ambos começando em 1 e terminando em 5. Olha, essa daqui é uma senha. Vocês sabem disso, vocês estão acostumados a fazer isso. São senhas distintas, né? Se você tentar abrir a senha do contatinho, do celular do contatinho, com essa daqui, sendo essa daqui, você não vai abrir nunca, né? Então, ok. Sabendo disso, quantas senhas diferentes com 3 números Tom pode escolher? Olha que interessante. Deixa eu fazer aqui um negócio. Vou botar aqui de novo e mostrar um exemplo com uma senha de 3 números. Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Você percebe que você tem várias possibilidades, né? Você pode... lembrando, tem que ser na horizontal ou na vertical. Pode ser assim, é uma possibilidade. Você pode fazer... sei lá, você pode fazer assim, é uma outra possibilidade. E você pode fazer assim também, deixa eu ver aqui. Você pode fazer assim e assim. Você está usando 3 números, né? Então, são possibilidades. Eu quero saber qual o total de senhas podem ser construídos com 3 números. Aí a coisa fica um pouco mais complicada, né? Como é que a gente pode resolver esse problema? Deixa eu escrever só o teclado, eu quero que vocês pensem comigo. E aí, assim, vamos discutir o seguinte: qual é a estratégia que a gente pode começar fazendo? Qual seria a melhor estratégia, será que a gente poderia fazer? Pense um pouquinho, que é o tempo que eu vou tentar dar um jeitinho nos gatos aqui. Aí a gente, 2 minutinhos, eu tenho que vocês vão... Essas questões você tem que maturar, não é uma questão que eu jogo e você já responde na ponta da língua, não. Mas a minha... Nil, Oi. licença. Por favor, teria como só você voltar ali para a questão, só para eu ler de novo? Pronto, perfeito, aqui. Deixa eu só desligar aqui, um segundinho, eu vou botar a questão. Vamos pensar numa estratégia, eu quero fazer assim. O item A, quantas senhas diferentes eu consigo escrever com 3 números? Vou dar comida para os gatos, senão eles não vão deixar a aula. Oi. Eu particularmente gosto muito de combinatória, de contagem, né? Porque é bem desafiador. São problemas aparentemente simples, mas que dão muitas possibilidades a gente ir pensando e tal, né? Então, será que a gente consegue uma estratégia para saber quantas possibilidades de senha a gente tem com apenas 3 números, usando 3 números? Sem problema. Então, deixa eu fazer o seguinte.
por conta do tempo, eu vou mostrar uma estratégia, aí a gente vai pensando se é válido ou não, tá bom? Eu vou pensar, porque assim, cada uma dessas situações você tem coisas diferentes. Se eu começar nesses números das extremidades, das bordas, eu tenho uma estratégia. Se eu começar nesse, deixa eu mudar até aqui a cor, olha. Se eu começar nesses outros aqui, eu tenho que ter outra estratégia. Se eu começar no... Cadê? Eu vou mudar a cor. No 5, aí vai ser outra terceira estratégia. Então, tem três condições iniciais, vamos chamar assim, né? Então, olha, fazer aqui de ver. Para o 1, ou melhor, para 1, 3, 7 e 9. A gente começa no 1, 3, 7 e 9. Eu vou fazer isso apenas para 1 e a gente vai ver que o padrão vai se repetir para todos os outros. Como é? Vamos ver os caminhos que eu posso fazer com 1. Na questão ele me deu esse caminho aqui, que é uma possibilidade. Deixa eu escrever assim. 1, 2, 3. Uma outra possibilidade para começar com 1 é aqui, olha. Opa, deixa eu apagar o anterior. Eu fazer esse padrão de senha, né? 1, 2 e 5. Aline, você consegue sugerir um outro caminho? Como assim? Outro caminho Outra senha. Outra 1, possibilidade. 4 e 7. Perfeito. 1, 4, 7. Isso. 1, 4, 7. E tem outro? Então, era até uma dúvida que eu tinha, mas eu acho que não. Ela é só na horizontal e vertical, né? Mas Ele você não pode faz na fazer. diagonal, não, né? Exato, pode fazer na diagonal, não, mas pode fazer horizontal e vertical. Pronto. Sim, pode? Como? Sim. 1, 4 e 5. Perfeito. Dá 1 certo. e 5. Então, você só tem essas 4 possibilidades. Como você deve concordar comigo que ele é semelhante ao 3, né? O 3, ele vai ter, assim, não vai ser os mesmos números, lógico, mas você vai ter essas 4 possibilidades também, né? Olha, Sim. ele está numa ponta. Os números das pontas vão ter essa propriedade. Vou enumerar aqui o caso do 3, né? Pode ser 3, 2, 1, pode ser 3, 2, 5, pode ser 3, 6, 9 e pode ser 3, 6, 5. São esses caminhos aí, né? Certo, é. Aí isso vale para o 9 e vale para o 7. Vamos usar o princípio multiplicativo e o princípio aditivo nesses números, tá bom? Tá certo. Olha que legal. Eu tenho 4 possibilidades, daqui as 4. Certo. 4 possibilidades, eu tenho outras 4 possibilidades. Para cada um deles, eu tenho 4 caminhos distintos. Concorda? Certo, concordo. Então, a gente tem um total, para esse caso específico, de quantos caminhos? De 16. Tá bom? Ok. Tá ótimo. Agora, a segunda estratégia, deixa eu apagar aqui. Vamos pensar agora para o 2, para os números que não estão nessa diagonal. Esses números aqui. Pronto. Quais seriam os possíveis caminhos? Opa, eu estou com a câmera desligada. Deixa eu ligar aqui. Quais seriam os caminhos que a gente faz nesse segundo caso? Vou pegar o 2 como exemplo, né? Então, o legal dessa questão é que você pode testar todas as possibilidades para um e essa possibilidade para o 1, que eu digo é um número. Você pode testar para o 2, ou para o 4, para o 6 ou para o 8.
e estender isso para os demais, né? Então, vou pegar aqui para o 2. Possibilidades para o 2, deixa eu botar aqui, para o 2. As possibilidades para o 2, ele pode fazer assim, olha. 2, 5, 8. Uma outra possibilidade que eu tenho para o 2 é o 2, 5, 4. Uma outra possibilidade seria qual? Aí, Claudinho, Aline, tem alguma sugestão? 2, 5 e 6, dá certo? Perfeito. Acho que 2, 3 e 6. Ótimo. Deixa eu pagar. Eu posso ir pela esquerda, tipo 2, 1 e Pode, 4 também? pode sim. 2, 3, 6. 2, 1, 4. Opa, tem mais de uma vírgula. Será que tem mais algum ou foram todos? Deixa eu dar uma olhadinha. 258 para baixo. 254. 256. 236. 214. Eu acho que não. Perfeito. Foram todas as possibilidades mesmo. Tá certinho. Certo. Então, se foi válido para os dois, como esse elemento ele tem a mesma característica de estar entre dois outros números, com ele eu vou conseguir também 5 caminhos. Com esse eu vou conseguir 5 caminhos, e com esse eu vou conseguir 5 caminhos, né? Então, eu tenho uma escolha de 4 números. Deixa eu só apagar aqui. Porque não foi para dois. Pronto, vou só botar aqui os números que eles são, tá bom? Vocês já entenderam que tem 5 possibilidades. Então, para 2, 4, 6 e 8. Você vai ter 4 possibilidades, estou olhando os vermelhos. E cada uma delas vai ter 5 caminhos. Logo, eu tenho quantas possibilidades no total? Eu tenho 20, né? Ok. Então, só falta eu analisar um carinha. Qual é o carinha que está faltando? Porque eu já olhei os da ponta, que era 1, 3, 7, 9. Eu já olhei os do meio, que era 2, 4, 6 e 8. Agora falta só um número. Qual é ele? O 5 no caso, né? 5, perfeito. Para o 5, vamos ver aqui quantos caminhos ele tem. O 5, eu vou mostrar para vocês, para a gente ser mais rápido, porque deixa eu ver, já tem pouco tempo, né? Então, assim, olha, ele tem um caminho aqui em cima, outro caminho aqui em cima. Já foram duas, né? Ele tem 1, 2, já foi mais 2, né? Então, aqui já foram 4 no total. Ele tem, deixa eu mudar aqui a cor para não confundir. Ele tem a possibilidade de ir aqui e aqui também. Já foram mais 2. E tem a possibilidade de ir aqui e aqui, né? Então, ele já foi 8. Né? Então, existem essas 8 possibilidades para o número 5. Vamos enumerar elas, né? Para ficar uma respostinha bem bonitinha. Ok. Você está usando nesse caso aqui, nesse exercício, duas técnicas, né? Eu estou vendo possibilidades, aí depois que eu vejo as possibilidades, eu expando aí para os outros casos. Eu enumero os casos, né? Então, assim, pode ser 5, 2 e 3, 5, 2 e 1. É uma possibilidade. Fui para o 5, fui em cima, né? Pode ser 5, 6 e 3, 5, 6 e 9. Ok, vou olhar para o 4 agora. 5, 4 e 1, 5, 4 e 7. Aí vou olhar agora para baixo. Pode ser 5, 8 e 9, 5, 8 e 7. Pronto. Então, consegui 8 possibilidades. Logo, para 5 eu tenho 8 caminhos. Não existe outro número no centro, então é só 5 mesmo, né?
Então, no total, quantas possibilidades no total eu tive? Eu tive 16 do primeiro, 20 do segundo e 8 do último, né? 16 total. Total. Então, foram 16 mais 20 mais 8. Utilizando o princípio aditivo, a gente tem 44 possibilidades. Tá bom? Deu certo? Entenderam aí? Entendi sim. Muito Perfeito. legal. Perfeito. Então, só para finalizar, a gente tem o item B, né, que pede também. Eu vou deixar o item B como exercício, como sugestão. Deixa eu voltar ali. Deixa eu... e com 9 números, usando exatamente uma vez cada. Quantas senhas a gente pode fazer? E aí, essa é legal. Quantas Rony, senhas? repita aí, por favor. Deixa eu só tirar aqui o WhatsApp, que ele tá fazendo zoada aqui. Deixa eu ver como é que eu desconecto. Desconecto. Pronto. Aqui, olha, vamos lá. E com os 9 números? Se eu quiser gastar os 9 números, sem repetir o número, logicamente, né? Quantas senhas a gente pode escolher começando em 5? Tipo assim, deixa eu mostrar. Então, começando em 5, eu quero fazer uma senha com 9 números. Vou te dar um exemplo. Aqui, pronto. Essa aqui seria uma senha que eu estaria usando 9 números. Deixa eu ver uma outra senha que eu estaria usando 9 números. De acordo, né? 1, 2, 3, 4, 8 e 9. Uma outra possibilidade seria eu começar, por exemplo, aqui. Você concorda que seria outra senha? Sim. Seria um outro caminho, né? Pronto. Aí a gente, vamos pensar aqui, olha. Eu posso, quando eu estou no 5, eu tenho que obrigatoriamente começar com esses elementos que não estão na diagonal, né? Tipo, eu não poderia ir do 5 por 3, por quê? Porque nem é horizontal nem vertical. Então, não posso usar isso. Então, existem só 4 possibilidades para eu começar, né? Aí eu sei que, começando, eu vou fazer o giro total, né? Mas esse giro, ele tanto pode ser no sentido horário, como foi esse caso aqui, como também pode ser no sentido anti-horário, né? Olha, Uhum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Deixa eu mudar aqui a cor. Então, você vai ter... Vou começar no 5 e vou para o 6, mas eu vou fazer o caminho contrário. Então, para cada caso desse, eu tenho duas possibilidades. Então, no total, eu tenho conta e senha. 2 vezes 2, 8. Vão existir 8 senhas iniciadas no 5 com 9 números, né? Ok. Então, ok. Esse exercício é bem legal. A numeração está errada, né? Isso aqui é a questão 4. Exercício 4. Então, é o seguinte. As peças da figura 1, é isso aqui. Essa foi pintada direitinho. Essas peças aqui, elas são denotadas por H, U e R. Você tem um H aqui, você tem o U aqui, você tem o Z aqui, você tem o R, não sei se usando a criatividade, né? São feitas de quadradinhos
de cartolina cinza de um lado e devem ser encaixadas respectivamente nos quadradinhos 1, 2, 3 e 4. Ou seja, você tem que usar elas e colocar aqui o H, U, Z e R. Só que você pode fazer, aí vou aqui anunciar, não precisa essa ordem, não. Você pode colocar aqui, olha, pode colocar U, H, R, Z. Então, você tem vários caminhos possíveis, né? Mas ele vai dificultar um pouquinho. Porque, olha, se fosse só colocar. Vamos imaginar que seja só esse caminho, né? O item A pede só esse caminho. De você colocar esses números, ou essas letras aqui, dentro desses quadradinhos, da forma que foi dada. Aí eu pergunto, quantas possibilidades você vai ter aí? Aí é fácil, né? Olha. Na opção 1, eu posso escolher quantas letras aqui para botar nesse espaço. Eu tenho 4 possibilidades. Na outra, eu tenho quantas possibilidades? Foram as que me restaram, foram 3. E nessas daqui, foram 2, aqui foram 1. Então, você vai ter quanto? Você vai ter 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Se a questão pedir só isso. Né? Então, aqui daria 12, 24 possibilidades. Ok. Só que surge um problema. Surge um problema. Aí vamos lá. Olha o que aconteceu aqui. A figura 3 mostra uma maneira de encaixar peças com um lado cinza para cima, deixa eu ver, nos quadrados da figura 2. Determine qual número total de maneiras diferentes pode fazer esse encaixe. Porque, olha, essa figura 1, ela não obrigatoriamente precisa estar bonitinha assim. O H, ele não precisa estar desse jeito. O H, ele pode estar na horizontal também, né? As figuras, elas podem rotacionar. Aí, vamos lá. De quantas maneiras diferentes a gente pode montar esse bicho aqui? Vocês querem pensar um pedacinho? Eu não estou vendo o chat. Deixa eu dar uma sugestão. A primeira coisa, antes de qualquer, né, antes de fazer o exercício, é pensar em quantos caminhos você tem que colocar. Opa, aqui, na realidade, a questão, ela não, eu acho que eu li uma coisinha errada, né? Deixa eu ver, ela tem que ser encaixada respectivamente nos quadradinhos 1, 2, 3 e 4. Então, essas letras aqui, olha, aqui obrigatoriamente tem que ser H, aqui tem que ser U, aqui tem que ser Z e aqui tem R. O que eu acabei de resolver, ele não era respectivamente, né? Eu tinha ignorado isso e tinha ignorado essa segunda parte, né? Mas sendo respectivamente. Ok. Então fica mais fácil. Como é que você poderia fazer isso? Ah, eu ia dizer, acabei enrolando. Olhe cada uma dessas figuras separadamente e veja quais formas elas rotacionam, né? Quantas figuras distintas elas podem gerar rotacionando. Por exemplo, Aline, se eu rotacionar o H, você concorda? Oh, perfeito. O H só pode ser dessa forma, né? Porque se eu rotacionar de novo, eu tenho isso aqui. Então, para o H, só existe 2 possibilidades. Ok. Para O U também? Ah, não. O U é 4, Claudinho? Vamos pensar aqui. 2. Eu acho que é 4, porque ele
Ele pode ficar. É, o E4 mesmo. Certo. Ele pode. Tá vendo aí? O que ele é 4? Eu acho que é duas. É que eu não estava eu só estava considerando valendo o formato do U mesmo, mas certo, entendi agora. Pode girar, pronto. O problema do H é que ele vai ficar aqui. Quando girar assim, assim ele vai ser a mesma coisa, e assim a mesma coisa do H, né? Por isso que é duas. Exatamente. E o Z? O Z, eu acho que é duas também. Porque quando, como se diz, vira ele de cabeça para baixo, ele vai ser, né? Vai ser ele mesmo, né? Ele Eu acho que voltou. é duas o Z. Então são duas Z. Perfeito. De ladinho E ele não vale não, né, o Z? Ele fica pronto, tá aqui esquisito. ele, olha. Fica Ele assim, É. é uma possibilidade, sim. Só que se O você Z girar ele de novo, ele volta para esse caso. volta para o inicial. Olha, vamos lá, deixa eu desenhar aqui. Eu tenho o Z. Gira uma vez ele nesse sentido. Ele vai ficar assim, olha. Z. Certo. Gire de novo ele. Vai ficar como? Vai ficar desse jeito aqui. Isso. Opa, mas esse jeito é a mesma forma dessa. Então, ela está se repetindo. Aí Roninho, aqui a gente... Oi. deixa eu só pegar uma deixa para a próxima aula, eu acho massa isso. Sim. Olha só como as coisas vão se encaixando, né, nessas aulas. O próximo conteúdo que a gente vai ver é permutação circular. A permutação circular vem dizer justamente isso que nós estamos trabalhando nessa questão. Aqui nós estamos fazendo a forma bem aleatória, explicando, né, que vai ser a mesma figura, não pode contar duas vezes. Aí lá na circular, ela vai dizer porque não pode contar duas vezes. Então, assim, só para deixa da próxima aula. Bem legal, gostei bastante. E Claudinho coloca uma coisa legal, não pode repetir mais de uma vez. Essa ideia, ela está no centro da contagem, do estudo da contagem. Por quê? As pessoas erram a contagem só por dois motivos. O primeiro motivo é contar repetidamente, contar mais do que o que devia. Por exemplo, se eu perguntasse assim, quantas figuras você pode gerar com Z rotacionando ela? Aí a pessoa dissesse assim, pode se formar 4. Ela está contando 2 elementos mais de uma vez, né? Eu ia fazer isso, com certeza. Então, olha, a gente só pode contar os elementos a quantidade de vezes que eles aparecem, né? Se eles se repetem, então são o mesmo elemento. Então, é o primeiro motivo de erro na contagem e é muito normal acontecer isso. O segundo tipo de erro é contar de menos, é esquecer uma possibilidade, né? Então, você só pode errar de duas maneiras, ou conta de mais ou conta de menos, né? Então, então a gente já tem a nossa resposta, né? Aqui, deixa eu botar, olha, faltou só o R, mas o R, se você pensar, ele tem 4 possibilidades. Deixa eu fazer aqui, eu sou péssimo para escrever de cabeça para baixo, né? Aqui, como é esse outro? Meu Deus. Aqui. Acho que é assim, né? Pronto. Aline, consegue ver esses 4 caminhos? Essas 4 possibilidades? Consigo sim, consigo. Segura aqui, rotacionando. Então, olha, nessa respectiva ordem, você tem 4, aqui você tem 2, que é o Z, e aqui você tem 4 também. Então, como a gente tem uma questão respectiva, eu posso usar o princípio multiplicativo aqui, olha. Nessa primeira entrada você tem 2 possibilidades, nessa segunda entrada você tem 4 possibilidades, nessa terceira entrada você tem 2 possibilidades de novo, e na quarta entrada você tem 4 possibilidades. Ou seja, você tem 2 vezes 4, 8, vezes 2, 16, vezes 4, 64. Ok. Então, no total, você tem 64 possibilidades distintas de colocar esses objetos aí. Né? Legal. A gente está perto de terminar, mas tem só essas questões. Deixa eu ir um pouquinho mais rápido. Essa questão é clássica também. Olha, o código Morse usa 2 letras. Não sei se você já viu, Aline, mas ponto e traço, né? Ponto e traço.
E as palavras representadas utilizam essas letras, palavras representadas utilizam essas letras, podem ser palavras com uma, duas, três ou quatro letras. Quantas são todas as palavras representadas pelos códigos Morse? Não sei se você entendeu, mas é assim, ó. Se existem palavras no código Morse apenas com uma letra. Existem palavras no código Morse apenas com duas letras. Existem palavras no código Morse com três e existem palavras com quatro. Né? Não sei se você já... A anotação não ficou muito legal, porque eu botei o ponto e o traço. Né? Aqui eu estou colocando as caixinhas. Deixa eu botar aqui direitinho. Aqui é a caixinha, a possibilidade. Dentro dessas caixinhas pode ser ponto ou pode ser letra. Então, deixa eu ilustrar para vocês. Com uma palavra com uma letra, no código Morse, pode ser ou um ponto ou um tracinho. Existem essas duas possibilidades. Já para duas letras, ela vai começar a ampliar, né? Pode ser assim, olha, ponto, ponto é uma palavra, pode ser ponto, traço é outra palavra pode ser traço, ponto, que é um caso também, ou pode ser traço, traço. Então, você tem quantas possibilidades? Tem 4 no total. Palavras no código Morse com duas letras. Vocês estão compreendendo? Ok. Ok, pronto. Então, aqui, olha, como é que a gente usa combinatória para isso? Ou contagem para esse negocinho aqui. Você pode fazer, olha, nesse primeiro caso você tem duas possibilidades. Aqui você, olha, nessa primeira caixinha você pode colocar duas coisas, ou ponto ou traço. Nessa segunda caixinha você pode botar duas coisas, que é o ponto ou traço. Então, quantas possibilidades no total? Tem 4. Nesse terceiro caso, você tem o quê? Você tem duas possibilidades para o primeiro, duas para o segundo, duas para o terceiro. Cada uma delas sendo ponto ou traço. Então, quantas combinações podem ser feitas? 2 vezes 2 vezes 2, que são 8. E para 4, do mesmo jeito. Você tem 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Que é igual a 16. Então, vamos lá. Quantas palavras no total você pode montar com o código Morse? Você usa o princípio aditivo, né? Você soma cada um dos casos, né? Caso seja uma palavra formada com apenas uma letra, entre aspas, né? Seria 2. Uma palavra formada por... Deixa eu lembrar uma coisa a vocês. Não sei se vocês sabem, mas quando mostra aquele negócio, não sei se vocês vão escutar, mas olha. É aquele negócio que o pessoal usava na guerra, né? Você já deve ter ouvido falar. Já ouvi falar, já. É muito massa. Queria aprender. É legal, né? Você tá num canto assim, quer conversar com um amigo, assim, né? E falar mal do povo. Quando eu estudava acho que era fundamental, era ensino médio, eu tinha uma colega minha, a gente conversava muito. As professores tinham muita raiva porque a gente conversava muito. A gente sempre inventava um jeitinho para poder se comunicar sem ninguém saber. Aí a gente tomou conhecimento de código Morse, mas é muito complicado, né? Aí, vocês sabem, né? Legal, né? É. Mas uma possibilidade é aprender Libras, né? O legal de Libras, vai conversando, né? E é eu ainda quero aprender Libras. Eu sei o básico do básico, mas é uma coisa, tipo... Primeiro, tem uma demanda muito grande de pessoas, de trabalhadores nessa área, de pessoas para interpretar. Imagina aí, a linha da computação, né? Professores que ensinam computação em Libras. Aí é que o grupo se reduz. Ou professores de matemática que ensinam em Libras. É uma quantidade muito pequena, né? Então, um investimento importante e necessário, né? Verdade, com certeza. E, assim, geralmente a gente tem os intérpretes, e é muito bom ter os intérpretes,
mas os intérpretes não são da área que a gente está trabalhando. Imagine um intérprete explicando como inserir um código em Java. Ficaria complicado, né? Assim, É verdade. não é da área, ele não sabe daquilo, né? Lógico, ele vai aprender as palavras, ele estuda antes de fazer uma tradução. Mas é diferente uma pessoa da área mesmo, né? Então, é uma alternativa legal para... Aí você convida a colega também para aprender, a gente fica treinando assim, e ninguém vai entender, ou melhor, vamos saber se estão conversando, mas não vão entender, boa gente. Enfim, voltando para a questão, aqui você tem 30 possibilidades, né? Você usa o princípio aditivo de somar cada caso, porque são os distintos. Se você tiver se você tiver apenas uma letra, você tem 2 palavras. Se você tiver 2 letras, você tem 4. Se você tem 3, você tem 8 palavras. E se você tiver 4 letras, você tem 16 palavras. Então, no total, são 16. Ok. Ok, tem esse exercício 5 aqui. Olha, vamos fazer o seguinte, eu vou deixar o exercício 5 lá Pronto, tem o 5, 6 e o 7. Vamos deixar o 5, 6 e o 7 para a gente debater no fórum, tá bom? Mas isso aqui é bem legal, olha. Uma formiguinha que não tem nada para fazer e ela quer chegar do P até o Q, né? Sabendo que ela pode ir assim, na horizontal ou na vertical. Quantos caminhos distintos ela pode fazer até chegar ao Q? Você vai ver que é um mundo, né? Aí, nesse outro caso aqui, tem esse problema é bem legal também, mas a gente deixa para o fórum para debater um pouquinho sobre ele lá, tá bom? Então, mesmo muito pouco, sendo eu, você, eu, Claudinho, a Aline, a aula de hoje foi bem legal, né? Com certeza. Eu adorei. Aline, é muito bom quando tem uma pessoa participando, interagindo, porque fica... Assim, como eu tenho muita dificuldade, eu acho bom, principalmente com matemática, eu acho bom esse contato com o professor, porque qualquer duvidazinha já fala logo, porque senão fica com vergonha de falar. Eu, às vezes, fico com dúvida, eu fico, ai meu Deus, lá vou ter que aperrear, mas lá vai eu, porque senão não dá certo. É exatamente essa proposta do ensino à distância, né? Porque, inclusive, no ensino presencial acontece muito isso, de você estar com aquela dúvida, mas você tem vergonha de ser vou botar entre aspas, né? Uma dúvida besta. Não tem dúvida besta. Besta é quem não pergunta. É verdade. Tá bom? Então, obrigado pela atenção, né? Obrigado por estar acompanhando. Obrigado, Claudinho, pela parceria. Valeu, Roninho.